Fala galera, Pastor Guedes aqui, hoje num cenário um pouquinho diferente, porque o vídeo vai ser rápido. Então pra gente acelerar, deixa eu te perguntar uma coisa, como que tá o grupo do WhatsApp da sua igreja essa semana? Ele tá animado? No próximo domingo, às 5 horas da tarde, o Brasil vai jogar contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E qual que é o problema? O problema é que os nossos cultos começam por volta das 19 horas, das 7 horas da noite. E eu já vi de tudo na internet essa semana. Tem gente dizendo que o mudar o horário é vender a igreja pro mundo. E tem outras pessoas dizendo que manter o horário é falta de bom senso. Mas antes da gente escolher um lado nessa briga, vamos pensar um pouquinho? Eu quero sair dessa opinião superficial e tentar te mostrar o que a Bíblia realmente diz pra gente sobre prioridades, liberdade e principalmente sobre o seu coração. A primeira questão aqui é que existe uma palavra difícil na teologia, mas que resolve essa confusão pra gente, tá? Essa palavra é adiáfora. Basicamente, essa palavra significa que as coisas elas são indiferentes umas das outras. Você não vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, um versículo que diz não assistirás futebol às 5 horas da tarde, e muito menos um outro versículo dizendo o culto deve ser obrigatoriamente às 7 horas da noite. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso em Romanos capítulo 14, versículo 22. Diz assim, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você sabe o que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer pra gente hoje que o horário do culto não é uma questão de pecado ou santidade, mas de sabedoria e liberdade cristã. Meu irmão, o foco de Deus não está no ponteiro do relógio, mas na verdade na consciência de quem está adorando a Ele. Agora, vamos olhar para os dois lados dessa confusão, mas vamos olhar com respeito, tá? Primeiro, o lado de quem decide manter o horário do culto. Qual que é o argumento aqui? O argumento é que esse seria um testemunho de prioridade. É dizer, olha, o mundo para pelo futebol, mas nós não paramos a nossa adoração. Essa é uma forma realmente linda de mostrar que o reino de Deus ele está acima de qualquer evento cultural. Então, querido, se a sua igreja manteve o horário, ela está pregando uma mensagem realmente de fidelidade para com Deus. E o segundo lado, o lado de quem decide mudar o horário. Isso seria pecado, mudar o horário do culto? Claro que não, a gente muda o horário do culto em determinados momentos. Muitas vezes mudar o horário do culto é um ato de misericórdia e pastoreio. É como se o pastor e a liderança estivessem pensando assim, eu quero que os meus irmãos assistam o jogo com a família e cheguem no culto com a cabeça tranquila, sem ficar olhando o placar no celular. Porque é isso que acontece muitas vezes. Então mudar o horário, querido, pode ser uma estratégia para promover a comunhão e evitar divisões desnecessárias das igrejas. O que a gente não pode fazer é não realizar nenhum tipo de culto no dia do Senhor. E isso seria pecado. As igrejas, então, elas podem escolher realizar os seus cultos, por exemplo, pela manhã. Outras podem definir adiar o início do culto para o final do jogo. Querido, o pecado ele não está em mudar ou não o horário. O pecado está em julgar quem fez diferente de você. Então, se a sua igreja ela mudou o horário e você chama as outras igrejas de legalistas, você está errando. Já a sua igreja, se ela manteve o horário e você chama os outros de mundanos por conta disso, você também está errando. O reino de Deus, queridos, não é sobre o horário do culto. É sobre justiça, sobre paz e alegria no Espírito Santo. Então, se a gente perde o amor por causa de um placar, ou de uma hora a mais ou a menos, a gente já perdeu o foco do Evangelho. Então, gente, com muito amor, o meu conselho prático para domingo é, se a sua igreja mudou o horário, aproveite o jogo com a sua família e depois vá adorar ao Senhor com toda a sua alegria. Já que se a sua igreja não mudou, esteja no culto no horário de sempre, com o coração pronto para receber a palavra do Senhor. O importante é que Cristo seja honrado. Mas me diz então, como que a sua igreja decidiu fazer? Comenta aqui embaixo. Mas olha, com muito respeito e amor cristão, tá? Se esse vídeo ele te ajudou a esclarecer essa questão, compartilhe no grupo da igreja para baixar a temperatura da discussão. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe.